Boa tarde. Começamos então hoje o nosso terceiro bimestre. Começamos com essa nossa aula síncrona, aqui na turma do oitavo ano. E o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar mais uma vez a questão indígena, tá? Só que de uma forma um pouco diferente. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o sistema de proteção indígena. A proposta da nossa atividade, o nosso conteúdo para esse bimestre é entender um pouquinho do protetorado indígena. Quando o professor fala sobre protetorado indígena, nós vamos falar sobre meios, sobre formas, mecanismos que o Estado utilizou para que ele pudesse, então, fazer essa proteção às comunidades indígenas. Mas nós vamos ver, então, e ver também, que essa proteção, ela não foi apenas positiva, que muitas vezes esse sistema protetor do Estado, do governo, com as comunidades indígenas, por vezes ele foi prejudicial. Bom, nós estudamos também o período colonial, então nós vimos o indígena no Brasil colonial, depois nós tivemos o Brasil Império, e dentro da questão, dentro do conceito do Brasil República, né, com sistema presidencialista, com presidente, com órgãos representativos, como ficou pensado a questão indígena, né? O indígena que era o nativo, que é o nativo, o indígena que é o primeiro povo a chegar aqui, o indígena que é o primeiro a estar nesse território que foi chamado Brasil, que foi colonizado, que foi conquistado pelo europeu, que foi dominado pelo português. Como ficou esse indígena no nosso território? Bom, primeira coisa que nós vamos compreender é que no início do século XX, bem no começo do século XX, criaram o SPI, que foi aquele que está inserido lá no texto que eu coloquei para vocês no grupo e na plataforma do Google Sala de Aula. O que é o SPI? Sistema de Proteção Indígena. Então, nós vamos compreender hoje o que foi esse SPI, o que foi esse Sistema de Proteção Indígena e qual era a sua finalidade, tá certo? Precisamos entender o quê? Que o ameríndio, que o indígena é o primeiro povo, isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente, tá? O indígena é o primeiro povo a tribuar as Américas, tá? Então, eles são os nossos nativos. Esse SPI, esse Sistema de Proteção Indígena, ele surge com qual finalidade? Com a finalidade de aldear os índios, ou seja, de colocar essas comunidades indígenas, de colocar essas tribos indígenas todas juntas em um mesmo lugar, para que eles pudessem exercer controle, para que o governo pudesse exercer controle dessas comunidades indígenas, porque até então essas comunidades elas eram dispersas. Até então essas comunidades indígenas elas eram dispersas em todo o território brasileiro. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, tá? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles se comportaram como verdadeiros donos do nosso território brasileiro, tá? E o que eles fizeram? Eles passaram a considerar o indígena até mesmo como alguém indigente, alguém que não tinha importância. Eles não consideravam o indígena como humano, tá? Isso vai mudar. Esse conceito do português, do homem europeu, ele vai mudar lá em 1537. Por que, professor, esse conceito vai mudar lá em 1537? Esse conceito mudará porque o Papa da Igreja Católica, em 1537, ele vai reconsiderar a questão indígena, né? E a partir de então, o indígena vai ser visto pelo europeu, pelo homem branco, como um ser humano, porque até então ele não era visto assim, tá? O SPI, criado lá em 1910, ele tinha, então, a finalidade de quê? De criar um objeto, de criar uma assistência, né, para esses indígenas que estavam em território brasileiro. Essa era a grande finalidade do SPI,
dar assistência às comunidades indígenas residentes no território brasileiro. Até se vocês forem olhar na atividade de vocês, né? Eu tenho lá a perguntinha número 1. Qual o principal objetivo da criação do SPI? Né? Então, o SPI tinha justamente essa finalidade, dar assistência, uma assistência leiga, tá? Por que assistência leiga? Aqui é outra explicação que o professor quer trazer. Porque até então, quem dava assistência para as comunidades indígenas era a igreja, né? De forma muito especial, quem cuidou dos indígenas por um bom tempo era a Companhia de Jesus, uma companhia da Igreja Católica, uma congregação católica, um grupo de padres, um grupo de religiosos católicos que cuidavam dessa proteção indígena. E o SPI, ele surge então como um órgão, como um grupo do Estado leigo, sem interferência da religião, para dar então assistência às comunidades indígenas, tá joia? Outra questão do SPI é que eles queriam criar uma política civilizatória para o indígena, né? Transformando os indígenas em trabalhadores nacionais. Bom, isso aqui é uma coisa muito crítica, e aí o professor explica aqui para vocês. Olha só, o indígena, que era nativo, que é o primeiro povo, que tem os seus costumes, que tem a sua religião, que tem o seu modo de viver, de se organizar, o indígena que tem toda a sua estrutura, ele é coagido, né? Ele é forçado por esse órgão, por esse SPI, a entrar em um processo civilizatório, ou seja, esse órgão, essas pessoas, esse governo, o Estado brasileiro, ele não considera, então, o indígena como alguém civilizado, ele considera a cultura do indígena como qualquer coisa. Então, o indígena não teve aqui a sua cultura valorizada pelo SPI, muito pelo contrário. Ele queria formatar o indígena dentro dos padrões da sociedade com influência europeia, que nós temos até hoje, né? Então, um fator muito negativo do SPI foi o quê? Não ter valorizado a cultura indígena, certo? Seriam empregados aqui no SPI, seriam aplicados métodos e técnicas, né, que controlariam esse processo de nacionalização dos indígenas. Então, eles aplicariam métodos, eles aplicariam técnicas para transformar as comunidades indígenas, ou seja, para mudar o modo de pensar do indígena, para transformar a sua mentalidade. Tá? Outro ponto negativo, porque não aceitavam o indígena na sua maneira de ser e viver. O SPI, o Sistema de Proteção ao Indígena, também estava ligado, né? Ele estava atrelado ao Ministério da Agricultura e do Comércio. Outro fator que nós precisamos pensar bastante aqui. Por quê? A intenção do governo era diminuir as terras indígenas. Lembra quando nós falamos que uma finalidade era aldear esses índios? O SPI coloca várias comunidades indígenas em um lugar só? Por que colocam em um lugar só? Para que eles pudessem deixar outras áreas livres para o cultivo de agricultura. E aí é onde a gente entra naquela questão que o território indígena não foi valorizado, né? O território indígena não foi respeitado. Ali em Dourados mesmo, nós tivemos os Bororo, Terena, Yandeva, Caduel. Então, nós tivemos várias tribos indígenas ali em Dourados que foram colocadas todas no mesmo lugar. Para quê? Para que pudessem deixar as suas áreas livres para comércio e para agricultura. Os indígenas, então, a partir dos SPI, desse Sistema de Proteção Indígena, deveriam aderir a práticas civilizadas semelhantes ao homem europeu, tá? Então, a grande finalidade desse SPI era influir, ou seja, ter interferência dentro da vida dos povos indígenas, certo? Outra questão era a fixação de território. Por quê? Eles têm o nomadismo controlado. Quando o professor fala em nômade, vamos lembrar do que é o nômade? O nômade é aquele que vive sempre transitando de um lugar para o outro. E assim eram as tribos indígenas.
elas viviam, algumas delas eram nômades, então elas ficavam migrando de uma região para outra, por questões climáticas, em busca de solos mais cultiváveis. Esse era o modo de ser e viver dos indígenas. E esse SPI, ele surge exatamente com essa intenção, de fixá-los em um lugar só, para que eles não ocupem novos territórios. E outra questão que o SPI ensina para os indígenas é a prática da pecuária, tá? Então, eles aprendem a cultivar o solo para que pudessem produzir para o mercado, sendo que a cultura do indígena, a produção indígena, ela era uma agricultura de subsistência. Quando o professor fala agricultura de subsistência, o professor está querendo dizer o quê? Agricultura de subsistência é quando eu produzo para o meu consumo. Vou explicar de forma mais clara. As comunidades indígenas, eles plantavam aquilo que eles queriam consumir. Não era para venda, não era para mercado, não era para ganhar dinheiro. Era para subsistência, era para que eles pudessem sobreviver. E o SPI já muda exatamente isso daí. O SPI traz as técnicas para dentro das comunidades indígenas para que eles possam produzir, então, mas dentro de uma economia capitalista de mercado, certo? Outro ponto é que os indígenas se tornaram tutelados estatais. O que é essa questão de tutela? Essa questão da proteção. Mas essa proteção não foi apenas positiva, né? É uma invasão, é um domínio disfarçado. Por quê? Em toda essa nossa aula, nós estamos vendo aqui que a cultura indígena não foi respeitada pelo Estado, muito pelo contrário, ela foi violentada. Tanto é que essa é a realidade de muitas comunidades, essa é a realidade de muitas tribos indígenas até hoje, certo? O SPI buscava o quê? O SPI buscava, esse sistema de proteção indígena, a sedentarização dos indígenas. O que significa sedentarização dos indígenas? Sedentarização está ligado também ao nomadismo, tá? O que isso significa? Sedentarização e nomadismo. Enquanto o nomadismo, as tribos indígenas ficam de um lugar para o outro, a sedentarização vai fazer o quê? Vai fazer o indígena ficar em um lugar apenas, fixar território, certo? O SPI, então, ele também criou equipes de atração e pacificação. Professor, o que significa essas equipes de atração e pacificação? As equipes de atração e pacificação, pessoal, nada mais são do que táticas, estratégias voltadas para aproximar representantes do Estado, das comunidades indígenas, para se comunicar, para entrarem em contato com esses líderes indígenas e, dessa forma, conseguirem influência, conseguirem cedências de alguma coisa, conseguirem com que esses indígenas abrissem mão de alguns de seus direitos para o Estado, tá joia? Então, o que eles faziam? Eles coagiam essas comunidades indígenas também, eles faziam exibição de armas de fogo, ou seja, o indígena ficava se sentindo ali manipulado, pressionado para ceder aquilo que esses representantes do Estado vinham propor para eles, tá? Outra questão, para compreender a questão indígena, é a questão territorial. Para nós garantirmos a sobrevivência do indígena e da sua cultura, dos povos nativos e da sua cultura, nós precisamos garantir a sua terra, nós precisamos garantir o seu domínio territorial. Desta forma, nós vamos garantir o quê? Com que o indígena consiga, então, viver a sua expressão cultural. Certo, pessoal? Então, olha só, esse enquadramento, né, esse colocar os indígenas todos dentro de um lugar apenas, ele serve para quê? Para conter o nomadismo, para evitar que o indígena vá de um lugar para outro, para fazer com que os indígenas fiquem aldeados, todos em um lugar só é mais fácil de averiguar como estão vivendo, para evitar com que esses indígenas avancem territorialmente, para deixar, então, mais espaço para o comércio e agricultura,
E também os indígenas eram acusados de viver promiscuamente, porque eles têm uma maneira diferente de viver a sexualidade, até mesmo algumas tribos não usam as vestimentas como nós, com influência europeia, vivemos, né, e usamos. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? A explicação do conteúdo, tá joia? E lá nas atividades eu coloco para vocês 5 perguntinhas. A primeira pergunta é: qual o objetivo principal da criação do SPI, né, desse Sistema de Proteção Indígena? Então, o professor explicou isso na aula, tá? Depois tem a questão 2. O que você entendeu por noção da tutela dos grupos indígenas? Você considera a tutela positiva ou negativa? O que era essa tutela dos grupos indígenas? Era o controle do Estado dentro das tribos indígenas. A tutela nada mais é do que a maneira que o Estado tinha para controlar as tribos. Aí vem uma pergunta: você considera essa tutela positiva ou negativa? Ou seja, boa ou ruim? Por que você considera assim, né? Aí tem a perguntinha 3, que diz assim: de que maneira o SPI deseja criar hábitos civilizatórios nos indígenas? Mais uma vez, o professor explicou na aula, mas também essas questões estão ali, né, dentro do texto que vocês devem acessar e ler. Tem a questão 4, que diz assim: explique de que forma o nomadismo indígena era prejudicial para os que estavam no controle da sociedade. O nomadismo indígena é aquela prática do índio, do nativo, ir e vir, ficar migrando de um lugar para o outro. Isso era prejudicial por quê? Porque o indígena ficaria com maior território. Isso seria ruim para a agricultura, para quem é dono, de quem quer crescer financeiramente com a agricultura, e no comércio, tá? Então, por isso que eles queriam que o indígena fosse sedentarizado, ficasse em um lugar só e não ficasse nômade. E a questão 5, ela diz assim: nas atividades de atração, quais foram adotadas as técnicas? Então, assim, quais foram as técnicas adotadas nessas atividades de atração? Então, você tem ali um chefe que se aproxima, né, do Estado, um representante do Estado que se aproxima dessa tribo, a participação de indígenas tradutores, equipe de atração que se instala nos territórios indígenas, construção de um posto indígena para implantação de roçado, eles exibem armas de fogo para coagir os indígenas, para colocar medo nos indígenas, enfim, foram várias as técnicas e isso também está lá no finalzinho do texto de vocês, no título que aparece atração e pacificação. Tá joia, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades e entreguem no prazo. Muito obrigado pela participação de vocês.